Olá, estamos ainda no módulo 2 do nosso curso Água e Saneamento, agora a nossa aula 3. E a expectativa dessa aula é que possamos demonstrar o complexo quadro de análise que envolve o estudo das águas e sua relação com a poluição. Nós dependemos da água. Vamos entender um pouquinho como é que funciona esse processo. Nós podemos começar dizendo, e acho que essa é a ideia, que grande parte do volume de água consumido pelas atividades humanas requer alto nível de qualidade. Uma residência familiar pode destinar 70% do seu consumo diário para fins que necessitam de água dentro dos padrões de potabilidade vigentes no Brasil. Ou seja, 70% da água que a gente utiliza na casa é necessário que ela seja potável, que ela tenha pelo menos os padrões de potabilidade exigidos aqui no Brasil. Veja, isso faz com que a água tenha que ter qualidade quando chega à nossa casa, quando chega próximo da gente para ser consumida. E a água é um recurso renovável. Dizem aí os estudiosos que o copo de água que você tomou hoje, você vai tomar daqui a 102 anos novamente. Não sei se é verdade, mas esse comentário vale para a gente entender que a quantidade de água do planeta é única. E o que a água faz, ela tem um ciclo hidrológico. Uma hora ela está líquida, outra hora ela evapora, provoca chuva. E essa chuva migra pelos ventos, chove em outro lugar, penetra no solo, vai para os rios, anda sobre o solo, e depois ela pode penetrar e ir para a água subterrânea e vai retornar de novo para os oceanos, que por sua vez vai evaporar. Enfim, fecha-se um ciclo hidrológico. E, obviamente, quando ela faz isso, ela começa a limpar a atmosfera. Ela traz materiais particulados que se dissolvem nas gotas de água quando elas são precipitadas e acabam sendo depositados em depressões, reservatórios, em abastecimento de água explorável, e a elevada concentração de poluentes atmosféricos pode contribuir muito para a poluição, portanto, das águas urbanas. Os efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde humana e sobre a qualidade das águas pluviais são diversos e variam conforme o tempo de exposição a esses riscos e a intensidade da concentração. Veja, para uma avaliação consistente da qualidade de águas pluviais, é fundamental conhecer a composição química dos eventos de precipitação. A complexidade e o dinamismo dos processos atmosféricos associado aos processos hidrológicos resulta em uma variedade de transportes, diluições, reações, emissões de gases, etc., que vão, na verdade, modificar a qualidade da água. Nós precisamos entender quais são os poluidores que efetivamente estão dentro desta água para que nós possamos ter uma água de qualidade para ser distribuída para a população, por exemplo. A localização regional também é fator natural e influencia a característica de água pluvial. Por exemplo, regiões litorâneas apresentam maior concentração de sódio, potássio, magnésio e cloro na sua composição. As áreas rurais, áreas não pavimentadas, apresentam concentrações de origem terrestre, como sílica, alumínio, ferro, nitrogênio, fósforo, enxofre, etc. Então, já existe regionalmente uma diferença entre as águas. Nós podemos dizer que 80% da massa total de poluente é transportado nos primeiros 30% de volume de água durante os eventos de precipitação. Ou seja, aquela água, aquela primeira chuva, ela lava a atmosfera, ela lava o solo e 80% da massa total de poluente vai estar vinculada aos primeiros 30% de volume de água. Portanto, os primeiros milímetros de chuva são considerados os mais poluídos. A qualidade da água melhora ao longo do tempo. A remoção de poluentes depende do contato com a atmosfera e com a superfície de captação, obviamente. Após percorrer áreas de captação e volumes de descarte, as águas pluviais são reservadas em cisternas ou tanques de armazenamento para coleta e análise. Os volumes são dimensionados conforme a área de captação, intensidade pluviométrica regional, o histórico de precipitações e o tipo de escoamento que a gente tem na cobertura.
A partir dos resultados apresentados em pesquisas, constata-se que, à medida que o tempo de precipitação armazenada aumenta, reduz-se a variabilidade de carga de sólidos, condutividade, cloreto, turbidez, o que indica uma redução da carga de poluição no decorrer do tempo, coisa que eu já comentei. Simplesmente estamos aqui agora enfatizando a maneira pela qual a gente observa isso. Na verdade, embora as análises apresentadas não sejam assim absolutamente definitivas, mas nós podemos afirmar categoricamente que a precipitação pura, ou seja, a captação pura da água da chuva, sugere uma água de melhor qualidade que as águas coletadas nos primeiros fluxos ou mesmo nas áreas reservadas. Mas, de qualquer maneira, recomenda-se, antes do uso, mais pesquisas para avaliar os resultados fora dos limites exigidos da norma. Por exemplo, coliformes fecais, turbidez, pH. Uma água com pH muito baixo, ela pode ser muito ácida, pode não fazer bem. E outros parâmetros que pode complementar, como íons majoritários, análise em diferentes períodos sazonais, superfície de captação, ou seja, mesmo se captando água de chuva, é muito importante que nós venhamos a conhecer o melhor momento para captar essa água de chuva, o melhor momento para reservar e quais parâmetros nós devemos avaliar antes de se utilizar dessa água, ok?